Momentos de reflexão, água viva. O tema de hoje: Tomé, homem de fé. Baseado nos textos de João 11 até o texto de João 21. O discípulo Tomé se tornou conhecido por sua dúvida, mas na verdade era um homem de fé. Se analisarmos toda a sua trajetória, podemos perceber mais momentos bons ao lado do Mestre do que apenas o episódio em que duvidou. Além disso, o que deve determinar sua história é se continuou seguindo a Cristo. Mesmo depois de duvidar por um momento, o seu final tem mais importância do que incidentes de percurso. Tomé é citado em todas as listas de discípulos de Cristo, o que mostra a sua importância entre os 12. Cada um dos discípulos cometeu erros pessoais no momento de crise que viveram, como a prisão, morte e ressurreição de Jesus, pois os discípulos todos, deixando-o, fugiram, como nos relata em Mateus 26:56. Então não somente o Pedro que negou, Judas que traiu e Tomé que duvidou devem ser criticados, mas todos os discípulos. Tomé, embora teve um momento de dúvida, ele nunca desistiu de Jesus. Em momentos nas nossas vidas, as dúvidas surgirão, mas o mais importante é não desistir do Mestre, é continuar. Podemos acreditar que Tomé foi totalmente restaurado pela continuidade que ele teve em permanecer com o Mestre, mantendo sua fé. Como era a fé de Tomé? Vamos refletir sobre a história de Tomé, entendendo sobre a sua fé. Fé para ter coragem. Em João 11:16 a palavra diz: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. A primeira característica da fé de Tomé é a coragem. Quando Jesus disse que Lázaro havia morrido e que algo sobrenatural iria acontecer, então Tomé disse impulsivamente que aceitaria morrer também para ser alvo do milagre. Esta palavra de Tomé demonstra uma fé corajosa, disposta a enfrentar dificuldades, mesmo que não conseguisse entender, assim como os demais discípulos não entendiam nada. Tomé se colocou à disposição para enfrentar tudo com Jesus. A fé nos dá coragem. A fé para entender. Em João 14:5 diz: Disse-lhe Tomé:
Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? A célebre palavra de Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi em resposta a uma pergunta de Tomé. Ele desejava entender a mensagem de Jesus. Os outros discípulos ouviram as belas palavras de Cristo e não perguntaram o significado. Mas Tomé teve coragem de pedir ao Mestre que explicasse melhor. Graças ao interesse de Tomé, podemos entender hoje que Jesus é o único caminho para Deus. A fé nos ajuda a entender. Fé para questionar. Em João 20:25, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quando Tomé ouviu a respeito da ressurreição de Jesus, logo duvidou. Agiu pela lógica humana, estava desiludido com tantos aborrecimentos, mas os outros discípulos também estavam confusos. Só não tiveram coragem de questionar. Na verdade, Tomé acreditava em Jesus, mas não conseguia entender o sentido da ressurreição ainda. Se Tomé fosse tão descrente como tantos o acusam, poderia continuar duvidando depois de ver Jesus. Podemos perceber em Tomé um desejo de crer, mesmo não tendo a fé necessária para o momento. Seu questionamento era buscar e crer cada vez mais e experimentar pessoalmente, e não se recusar à verdade. Deus quer que tenhamos uma fé inteligente. Quando levantamos questões sobre os mistérios de Deus, só encontramos as respostas que vêm da fé. Os questionamentos nos levam à resposta da fé. Fé para esperar. João 21:2 diz: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus, e mais 2 dos seus discípulos. Alguns dias depois de ter encontrado com Jesus ressuscitado, Tomé continua ainda junto com os discípulos. Sua presença no meio do grupo de discípulos mostra o seu desejo de esperar o retorno do Mestre. Graças à sua esperança, Tomé teve mais uma oportunidade de ver a Cristo ressurreto, quando Jesus operou novamente o milagre da pesca maravilhosa e renovou o chamado de Pedro. A fé nos dá a esperança de receber a resposta de Deus sempre. A fé traz esperança, a fé para perseverar. A vida de Tomé mostra um pouco de cada um de nós. Somos discípulos de Cristo, queremos ser corajosos na fé como Tomé quis ser, mas às vezes não entendemos o significado das coisas. Precisamos acreditar e crer. Amém.
melhor música, toda hora, todo dia. De crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em No dia 17 de maio de 2017, essa canção completou 20 anos que foi composta.
Inicialmente, depois de 2 pregações do pastor Marco Antônio Peixoto. Depois nós tivemos a oportunidade de gravá-la com CD de mesmo nome, na MK Publicitar, em que a comunidade da Zona Sul ganhou o disco de ouro e ganhou o troféu da BPD de música gospel mais tocada nas rádios de todo o Brasil. Depois disso, ela virou um clássico, um hino da fé, que tem abençoado a igreja no Brasil e no mundo. Que Deus te abençoe.